No vídeo de hoje, eu vou contar pra vocês a história do ano em que eu fui para o Rio de Janeiro pela primeira vez de ônibus, sem pagar passagem, e eu ainda fiquei hospedada no barracão da Unidos da Tijuca. Tá de volta, meu povo, minha gente, que saudade que eu tava de vocês aqui do YouTube. Peraí que a gente já vai fofocar. Eu vou encaixar aqui, meu Deus, eu vou encaixar aqui este telefone pra contar. Hoje não vai ser atualização de babados, não, da minha vida, tá? Hoje a gente vai estrear um quadro novo aqui no canal, que é o seguinte: eu vou contar pra vocês algumas histórias da minha vida. E se eu conseguir me resolver aqui com o tripé, obviamente, pra vocês não verem a minha cara cortada. Aê! Consegui! Muito bem! Apesar que eu acho que eu levantei um pouquinho demais, né? Sabe o que é isso? Enferrujada. Enferrujada, quase um ano já. Se dá as caras aqui, se conversar com vocês, aí dá o quê? Dá nisso, meu povo, é o seguinte: estou sem ideias para voltar para este YouTube, entendeu? Estou sem ideias, mas estou sentindo falta das caras por aqui. Por quê? Porque eu sou matraca. Vocês sabem, eu sou matraca, eu falo demais, eu amo aparecer por aqui. Quem me acompanha desde o comecinho desse canal do YouTube sabe que é a minha rede preferida. Eu vou ativar aqui o modo avião, porque eu fico me distraindo com essas notificações. Minha gente, vocês não sabem. Eu fui inventar de colocar o celular aqui no modo avião, e aí eu, sem querer, parei a gravação. Eu tava já na metade da história, praticamente, contando tudo que tava acontecendo na história que eu vou contar pra vocês hoje, e não tava gravando. E assim, o sol já tá quase se pondo, aqui falando igual uma matraca, e não tava gravando nada. Mas enfim, voltando. Eu tava morrendo de saudade de vocês. Quem me acompanha aqui há muito tempo sabe que o meu maior xodó não é TikTok, não é Instagram, nunca foi Snapchat. Meu xodó sempre foi o YouTube. Gosto muito do YouTube, sou apaixonada pelo YouTube. Vem cá, me dá um abraço, que eu tava muito de saudade de vocês. E eu tô querendo voltar pro YouTube, eu estou voltando para o YouTube, quase um ano, menina, sem gravar pra vocês. Só que tem um porém. Eu estou completamente sem ideias de vídeos para gravar para vocês. Aí eu pensei, por que não começar gravando, contando para as minhas amigas, porque eu considero vocês como amigas, né, pelo tempo que vocês estão aqui para contar de coisas que já viram nesse canal, sobre algumas histórias da minha vida. Claro, tem algumas histórias que vocês vão achar mais interessantes, outras nem tanto, mas assim, eu espero que vocês interajam nos vídeos, interajam mais a partir de hoje, e vocês me deem dicas do que vocês querem ver por aqui, porque eu tenho vontade de gravar pra vocês. Eu tenho isso. O que vocês querem ver? Vocês querem vlog do dia a dia? Vocês querem mais vídeos assim de conversa? O que vocês querem? Eu vou começar contando algumas histórias pra vocês. Por quê? Porque nós somos, de certa forma, já amigas próximas e a gente é fofoqueira. Não é me dizer que a gente é fofoqueira assim. Eu estou aqui assumindo o meu lado fofoqueira. Aconselho que você também assuma o seu. E hoje a dinâmica do vídeo vai ser a seguinte: você vai fingir que nós estamos em um barzinho, uma lanchonete, pizzaria, sorveteria, o que você quiser. E eu vou estar contando essa história pra você. Que história é essa? Minha primeira vez no Rio de Janeiro. O segundo estado que eu sou apaixonada. Eu só moraria em dois estados aqui no Brasil, tá? Não é que eu tenha nada contra os outros. Mas assim, eu realmente sou completamente apaixonada por Pernambuco. Pernambuco, meu país. Eu não me vejo morando fora de Pernambuco, mas se fosse para eu escolher um outro estado além de Pernambuco, eu com certeza moraria no Rio de Janeiro, porque eu sou completamente apaixonada pelo Rio. Já fui 3 vezes e, assim, é o único estado que consegue conquistar um pouco o meu coração. No vídeo de hoje, eu vou contar para vocês a história do ano em que eu fui para o Rio de Janeiro pela primeira vez de ônibus, sem pagar passagem, e eu ainda fiquei hospedada no barracão da Unidos da Tijuca. Então, assim, tem alguma coisa interessante aí para vocês saberem de fofoca da minha vida. Vamos começar contextualizando essa história toda para vocês entenderem como foi que eu consegui isso. Então, o ano era 2013, eu tinha apenas 19 anos e não tinha nem um ano ainda que eu tinha saído da minha casa, lá em Passira, no Agreste, Pernambuco, para fazer minha primeira faculdade, para cursar meu primeiro curso superior. Né? Para quem não sabe ainda, eu sou formada em História e Licenciatura pela Universidade Federal de Pernambuco e na época eu era uma caloura do curso de História. E uma das coisas que eu queria muito participar nesse curso, que eu queria realmente viver, eram os congressos estudantis. Porque quando a gente começa nessa jornada de estudante universitário, a gente é liso.
Principalmente que vem do interior, a gente é linda, a gente é pobre, a gente não tem dinheiro para nada. E através dos congressos a gente consegue o quê? Conhecer outros estados de uma forma, muito mais em conta. E aí, quando eu soube da primeira viagem que ia acontecer para o ENE, que era o Encontro Nacional de Estudantes de História, que foi no Rio de Janeiro, eu falei, eu preciso ir, eu vou. Ninguém na minha turma foi, eu fui sozinha, sem conhecer ninguém, a galera muito louca. Mentira, a galera era um pouco mais tranquila, mas assim, pro estilo de vida que eu tinha, principalmente alguns anos atrás, com a cabeça muito fechada, não é que eu tinha mudado muito. Mas hoje em dia, a minha cabeça ela ainda é um pouco mais aberta, entende? Antes era. Tudo era um choque cultural pra mim, se é que vocês me entendem. E aí, eu conversei com o pessoal da EA, falei que eu me interessava, que eu queria ir, tem alguns encontros para realizar alguns debates antes de ir, era um requisito para ir para essa viagem. E o ônibus, porque sim, a primeira vez que eu fui para o Rio de Janeiro eu fui de ônibus, se não me engano foi uma viagem de apenas 3 dias, e foi de graça porque a reitoria ela cedeu o ônibus, né? O pessoal conseguiu o ônibus. Não foi o ônibus completo, graças a Deus, porque a menina de interior aqui chegou, conseguiu seu lugarzinho na frente, né? Quase ninguém queria ir na frente do ônibus, a galera queria ir na muvuca lá atrás. E aí, o que que acontece? Pra mim foi excelente, porque eu consegui esticar minha perninha e dormir de uma forma um pouco melhor. Aconteceu de tudo um pouco nessa viagem, viu? Provavelmente na ilha a gente almoçou em restaurante popular, a gente conseguiu encontrar restaurante que o almoço era R$ 1. A gente chegou bem no finalzinho, mas a gente conseguiu esse desconto, assim, maravilhoso. E a comida também estava muito boa. Eu só não lembro qual foi o estado que a gente encontrou esse abençoado desse restaurante, mas assim, foi muito bom. E eu lembro que na época, eu fico imaginando hoje o tanto de bullying que eu devo ter sofrido, o que que a galera comentava a meu respeito. Porque assim, nós estamos falando de estudantes de universidade pública e assim, estudantes de história. E não é novidade para ninguém que tem uma galera que é uma mente assim, um pouco mais aberta que outras, né, de alguns cursos. E para galera é super normal, por exemplo, levar a sua reserva para ambientes como esse, né? Aqui é uma conversa de pessoas adultas e é meio óbvio que isso não é uma coisa assim, de outro mundo. Isso é uma coisa até. Ainda bem que a gente não foi parado em nenhum momento pela polícia, mas enfim. Enquanto a galera, né, se programava para fazer o seu verdadeiro carregamento, né, desse objeto, dessa preciosidade que eu acabei de falar para vocês, o que que a menina do interior aqui fez? Eu morava na casa dos meus tios nessa época. E o meu tio tinha uma ovelha, na verdade, ele tem até hoje. E até hoje, inclusive, ele faz compras no Ceasa. E aí eu cheguei pro meu tio e falei assim, tio, eu preciso de um favor seu. Vou fazer uma viagem, vou passar mais de uma semana fora. Teria como o senhor me fazer um favor? Teria como o senhor trazer da Ceasa uma caixa fechada de biscoito treloso pra mim? Agora tem que ser de chocolate, porque é o sabor que eu mais gosto. Aí meu tio, tem. Paguei a caixa do biscoito pro meu tio. E assim, tinha biscoito treloso, tudo quanto é canto que vocês imaginarem. Parecia que eu realmente tava com medo de passar fome. E olha que, quando eu paguei a minha inscrição, foi um tipo de inscrição que tinha alimentação incluso. Então, quando a gente saía para conhecer alguma coisa do Rio de Janeiro, a gente tinha que voltar às pressas, porque até determinada hora era a entrega da marmita. Tanto do jantar quanto do almoço, senão a gente perdia. Entendeu? Eu já tinha pago um pouco mais caro para não estar gastando lá no Rio de Janeiro, que tudo é mais caro que aqui em Pernambuco. E realmente parecia, assim, que eu tava com medo de passar fome. A menina tava com medo de passar fome. Tinha biscoito treloso na mala. Tinha biscoito treloso dentro da mochila. Tinha biscoito treloso numa outra sacolinha que eu levei. E esse biscoito treloso, esse danado desse biscoito treloso, olha que ele fez sucesso, viu? Foi muito sucesso. Enquanto que a galera da fumacinha, né, da Paz e Amor, ficava lá no fundão do ônibus, usufruindo, né, dos seus aperitivos, vamos dizer assim, eu bem plena, lá na frente do ônibus, bati uma fome, um biscoito treloso. Bati outra fome, outro biscoito treloso, parecia assim, que era uma intrusa assim, no ensino fundamental que estava dentro daquele ônibus, né? E aí, chegamos no Rio de Janeiro, até tinha a opção, né, de ficar hospedado na UERJ, porque foi na UERJ que aconteceu esse congresso. Mas aí, obviamente, né, todo mundo com fogo no rabo eu quero conhecer mais pessoas, eu quero ter experiência, eu quero isso, eu quero aquilo. A gente vai para o barracão da Unidos da Tijuca, meu amor. Quando que eu ia imaginar que eu ia conhecer o Rio de Janeiro, e nessa viagem que eu ia conhecer o Rio de Janeiro, eu ia ficar hospedada no barracão da Unidos da Tijuca, mas nunca que eu ia imaginar um negócio desse. Estou eu lá com a minha barraquinha de acampamento,
né? Porque eu não tenho dinheiro para comprar uma barraca de acampamento. Mas eu consegui uma barraquinha emprestada. E eu lembro de uma cena, assim, que eu vivia alguns dias desse congresso, que hoje eu acho muito engraçada. No momento até me assustava um pouco, mas hoje eu realmente acho engraçado. Tinha alguns colegas meus, né? Quando a galera soube que se espalhou essa história do biscoito treloso, a galera chegava de madrugada na barraca, na minha barraca de acampamento. Josi, 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 todo mundo loucão, doidão. Só que a galera tava com fome, né? Josi, tem um biscoito treloso aí, não desenrola um biscoito aí pra gente, aí parece distribuidora a minha barraca de biscoito treloso pro pessoal. Tá, nessa época que a gente foi, eu não vou lembrar exatamente o mês, tava um frio no Rio de Janeiro. Cara, que frio da que eu passei nesse estado. Mas assim, no meio do Oba-Oba, vamos conhecer a cidade maravilhosa. Tanto que tem algumas fotos que a gente tá na praia, não vou lembrar agora qual é a praia, se você for do Rio de Janeiro, talvez você reconheça essa praia. Que eu estava de calça comprida, de casaco, de sapatilha, e ainda assim eu tava morrendo de frio. Eu lembro que esse congresso, a gente teve dois BOs. Primeiro, teve um cara que tava muito louco, muito doidão. E ele começou a entrar no banheiro das mulheres. Mas foi um debate que teve. Se não me engano, o cara foi expulso. Eu não lembro nem qual era o estado que ele era, também nem me interessa. E aí, vamos fazer uma reunião. Aí era aquele negócio, né? Companheiro pra lá, companheiro pra cá. Companheiro pra lá, companheiro pra cá. Companheiro, permissão pra falar. Companheiro, permissão pra falar. E aí, pra saber o que é que eu ia falar com o cara. Pra mim era meu óbvio que era pra expulsar o cara do evento, né? Se o cara tava vacalhando a situação desse jeito. Mas aí teve que se fazer uma reunião pra saber, né? De forma mais justa possível o que era pra fazer com esse cara. Por mim ter chamado a polícia. Só que aí, obviamente, né? Por questões óbvias, me queria a polícia dentro do Congresso Estudantil. E o outro BO que teve, eu sou indignada até os dias de hoje. Bicho, como é que uma pessoa, uma mãe, consegue fazer uma coisa dessa? Eu entendo, de verdade, tá? Eu entendo que quando você é mãe, você tem total direito, independente da classe social, independente da profissão, independente de muitas coisas, você tem total direito de continuar a sua vida e não abdicar 100% da sua vida pelo seu filho. Eu concordo que tem os lugares que você tem que levar seu filho também, já que você não tem uma rede de apoio que você possa deixar. Só que teve uma abençoada neste congresso específico lá em 2013, que foi na UERJ. Lembram que eu falei pra vocês que tinha a opção de ficar na UERJ ou ficar no barracão da Anísio da Tijuca, né? E essa abençoada levou a filha, lembra que era uma menininha. Ela não tinha nem um mês de nascida ainda, ela levou pro congresso. Ela e o namorado, que era o pai da criança, né? Levaram essa bebê pro congresso. E, assim, na minha mente tem muito claro que a menina tinha 15 dias apenas de nascida. Eu não tenho certeza hoje em dia, porque se falar em 2013, se realmente era apenas 15 dias de nascida, mas que era menos de um mês era. Qual foi o BO? Primeiro que, assim, muita bebida, muita bagunça, né? No barracão que a galera tava fazendo. Tiveram algumas noites que algumas pessoas muito inteligentes, né, para dizer que não tem o que fazer, durante a madrugada estavam estourando bomba dentro do barracão. Isso, inclusive, deu BO, viu? Isso deu BO. Porque assim, ninguém tava em casa, né? Tem alguns costumes de casa que você não leva à praça. Estavam cedendo o barracão para estudantes do Brasil inteiro. E a galera tava deixando essa imagem, né? Olha como que as pessoas do meu estado se comportam. Eu achei assim uma falta de respeito sem tamanho pelo barracão. Só que aí dentro do barracão tinha essa recém-nascida. Aí vamos fazer outra reunião com os organizadores, né, com os responsáveis, pelo Enem, pelos estudantes que estavam à frente desse congresso. E eu lembro que foi uma tarde até tensa. Porque quando eles foram se defender, eles falaram, gente, quando nós tivemos conhecimento que tinha uma recém-nascida entre nós oferecemos uma sala dentro da UERJ só para o pai e a mãe ficarem com a criança, ou seja, ficarem à vontade. Mas eles não quiseram. Eles que optaram em ir para o barracão da Anísio da Tijuca, porque eles queriam viver a experiência o máximo possível. Olha, mas foi um debate, assim, então... Assim, teve algumas coisas que foram citadas que, de verdade, eu acho que foram de extrema irresponsabilidade. Foram debatidos, né, assuntos como, por exemplo, ter uma creche
provisória durante o período do Enem, para que as mães pudessem levar as crianças, e isso eu super concordo. Só que assim, é até o que um dos organizadores falou. Como que a organização, ela vai se comprometer com a presença de uma criança que nem tomou ainda todas as vacinas, né? Os cuidados que nem os cuidados básicos tiveram ainda. E isso foi uma discussão tremenda, porque aí vamos estabelecer a idade mínima que pode levar. Aí vem outra pessoa e fala, não, mas se a mãe quer levar, a mãe tem o direito de levar na idade que quiser. Enfim, tinha umas coisas que eram plausíveis e tinha outra que eu só enxergava irresponsabilidade, nada mais que isso. Eu, Joselane, não levaria uma filha minha com apenas 15 dias de nascido para o meio de um congresso estudantil, onde tem certas coisas, né, onde tem muita bagunça, e com uma criança que, assim, tinha tomado um terço das vacinas, minha gente, que realmente uma criança, ela precisa tomar. Eu lembro que uma das coisas que mais deixou a gente, como é que eu posso dizer, mais encantados, né, durante essa viagem para o Rio, é que, se não me engano, era no sábado à noite, os ensaios da escola Unis da Tijuca. E nós estávamos presentes, todos estávamos presentes no momento desse ensaio. Ninguém quis saber de sair, ninguém quis saber de conhecer o Rio. Todo mundo estava no barracão. Só que a gente ficava na parte assim de cima, e a gente não podia descer, né? Até porque, tipo, tinha alguns artistas lá embaixo. E aí muita gente querendo, obviamente, se aproximar das artistas, não podia, né? Pra incomodar, pra tirar foto, aquela coisa toda. Eu nem lembro quem era a rainha de bateria, quem era a madrinha desse ano. Não lembro, de verdade. E tinha também as noites culturais. Tinha um ônibus que ele ficava disponível só pra gente. Então, assim, tinha os horários do ônibus que passava do Barracão da Tijuca, pegava, isso, 0800, tá? Pegava os estudantes e levava para a universidade. Aí também tinha horário de sair de lá e voltar para o barracão. Eu lembro, isso ficou assim, muito forte na minha mente. Atenção, pessoal, última saída para o Oeste. Atenção, pessoal, última saída para o Oeste. Eu lembro que tem uma pessoa que foi responsável por gritar realmente, por falar sobre isso. E aí tinha umas famosas noites culturais, né? Que era dentro da própria Oeste, dessas noites culturais. E em uma dessas noites acontece o batismo. Gente, assim, a minha cara realmente era muito engraçada, sabe? Em relação a muitas coisas. Porque a galera via realmente que eu era pessoa do interior, que era tudo muito novo pra mim. Mas assim, todo mundo me respeitava. Ninguém oferecia nada que sabia que eu não usava, nem bebida, porque até hoje eu não bebo. E tinha um batismo. E nesse batismo, tinha uma bebida que chamava pá buf. Era pá buf. Entendeu? Entendeu? Até hoje ninguém sabe o que é colocado dentro daquela porcaria. Porque quem tomou nesse dia disse que assim, tinha muita coisa dentro. E não dá pra você saber de fato o que é. Tipo, a base da bebida era o quê? Era cachaça? Era, sei lá, era cerveja? Era o quê? Não tinha como saber de tanta coisa que era misturada ali dentro. E assim, era muito forte, era papuf. E aí, obviamente, que eu nunca fui batizada nesse Ené, né? Nesse congresso estudantil. Foi nessa viagem, inclusive, que eu entrei no estádio de futebol pela primeira vez na minha vida. E o estádio de futebol foi nada mais, nada menos que o Maracanã. O Flamengo estava jogando nesse dia contra eu não lembro qual era o time, mas um time de camisa azul. E eu queria estar na torcida do Flamengo. Só que os meninos que estavam no grupo, eles não queriam estar na torcida do Flamengo, porque é meio que rival da torcida que eles fazem parte aqui em Recife, entendeu? E a gente ficou na torcida que era bem pequenininha. O Flamengo ganhou. Foi a coisa mais linda a comemoração do Flamengo. E a gente tava o quê? Na merda, né? Porque a torcida era minúscula que a gente tava, todo mundo morgado. O primeiro estádio que eu conheci na vida foi o estádio do Maracanã. Eu tive a oportunidade de estar presente em um jogo do Flamengo, que ele foi campeão. E essa oportunidade, ela foi o quê? Desperdiçada. Outra coisa que me marcou muito dessa viagem para o Rio de Janeiro, e foi uma das coisas que assim, fez com que eu me apaixonasse. Claro que não podia faltar a visita, né, ao Cristo Redentor. Uma fila quando a gente foi. A gente subiu de bondinho, porque a gente queria toda aquela experiência, realmente saber como era, enfim. E aí, uma das coisas que mais me marcou dessa viagem foi o Cristo Redentor. E quando a gente saía, obviamente, né, todo mundo... Vamos passar o dia todo fora, todo mundo já encostava em mim, porque sabia que eu tinha o quê? O famoso biscoito treloso, né? Todo mundo tirava onda com a minha cara, eu tenho certeza disso. Todo mundo tirava onda com a minha cara, porque eu era estudante de história, em vez de levar certas coisas, eu tinha levado biscoito treloso. Mas todo mundo, quando nós fomos, batia e encostava perto de mim. Tem biscoito ainda?
Tem mesmo. Cara, nem arde desse povo. E uma das coisas que mais me marcou, além do Cristo, apesar que eu confesso pra vocês que assim, eu achei, e não foi só eu não, tá? Algumas outras pessoas também acharam que o Cristo Redentor ele era um pouco maior. Eu fiquei um pouco decepcionada assim, com o tamanho do Cristo. Não é que ele seja pequeno, mas eu realmente achava que ele era maior. E uma das coisas que mais me chamou atenção foi quando a gente foi conhecer o Pão de Açúcar. Por quê? Nessa época, a internet não era da forma como é hoje, né? Muitos celulares ainda não eram smartphones, enfim. E a gente não tinha esse negócio de estar filmando tudo e tirando foto de tudo, de todos. Mas eu lembro que teve uma cena que ficou muito marcada, assim, na minha mente. Quando a gente tava descendo no bondinho, foi o exato momento que as luzes do Rio de Janeiro começaram a ser acesas. Essa é uma cena que eu não tenho filmada, mas que a minha mente, ela gravou, ela guardou. E deixou, assim, uma lembrança tão... É uma das lembranças mais bonitas, né? Eu já fui 3 vezes pro Rio. 2 pra cidade mesmo, Rio de Janeiro. E a última vez foi... Não vou lembrar o nome da cidade agora. Eu vou colocar o nome da cidade, que foi um concurso que eu fui participar. Lá no estado do Rio de Janeiro. Um concurso de Miss, que era em uma cidade do interior. Então, assim, eu estava no estado do Rio de Janeiro, mas era em outra cidade que eu estava. E aí... Eu fiquei completamente apaixonada, porque eu me senti, obviamente, dentro de uma cena da novela da Globo, né? Foi uma coisa muito linda. Eu acho que só quem já presenciou essa cena da descida do bondinho, você vê o momento exato em que as luzes do Rio de Janeiro, da cidade do Rio de Janeiro, estão sendo acesas. Esse momento acontecendo para entender também da beleza que, que eu tô falando desse cenário, né? Eu voltei do Rio de Janeiro completamente apaixonada pelo lugar, com muita história pra contar. Tem coisa que eu nem posso contar aqui, tô contando assim por alto, né? Pra não levar hate, principalmente de quem foi, de quem tava nessa viagem. Realmente tem muita coisa que acontece nesses congressos, mas assim, cada um que cuida de sua vida, não é nada da vida de ninguém, não é da conta de ninguém o que acontece na vida do outro. E eu voltei dessa viagem, né, com 2 presentes. Primeiro, todo mundo sabe o quanto que eu sou corintiana roxa, então minha escola de samba de São Paulo é, obviamente, a Gaviões da Fiel, né? Mas no Rio de Janeiro eu não tinha nem escola de samba. E depois dessa experiência que eu tive de ficar hospedada, né? No barracão da Unidos da Tijuca, é óbvio que a minha escola de samba até hoje, no Rio de Janeiro, é a escola de samba Unidos da Tijuca. Inclusive, eu sonho um dia ir conhecer, né, o Carnaval do Rio de Janeiro e ver a escola desfilar. Espero um dia conseguir. E esse foi um presente. E o segundo é o amor que eu tenho pelo Rio de Janeiro, porque realmente, quem diria que em uma viagem de um congresso estudantil para o Rio de Janeiro, eu iria me apaixonar tanto por um outro estado que não é o meu país, Pernambuco. Então agora eu quero saber de você. Você já conhece o Rio de Janeiro? Como é que foi a tua experiência no Rio de Janeiro? Eu voltei completamente apaixonada por lá. E quando eu voltei, inclusive, que eu comecei a tirar as roupas sujas, acredite se quiser, ainda tinha 2 ou 3 biscoitos Trilos de chocolate enganchado em algum canto da mala lá no fundo, que eu não tinha achado durante a viagem, viu? Mas se quebrou um bom galho, quebrou. E no ano seguinte, que o congresso ele foi em Fortaleza, tinha gente batendo na barraca, perguntando, esse ano tu trouxe biscoito? E eu não tinha levado, não. Eu tinha levado como social integral, porque nesse ano eu tava de dieta. E aí eu quero saber de vocês. Vocês gostaram desse formato de vídeo? Eu tenho mais algumas histórias. Por exemplo, eu ainda vou contar pra vocês do momento da minha vida que eu decidi ser freira. E é de interesse de você se interessa em assistir um vídeo como esse, querendo saber como foi que eu inventei de me enfiar dentro de um convento, porque quem vê hoje em dia gravando pra internet, né? E com histórico de concursos de Miss nas costas ninguém diz. Mas sim, eu já fiz encontro vocacional para ser freira. Deixem aqui nos comentários quais sugestões de vídeo que vocês querem ver aqui neste canal. Tô tentando trazer algumas coisas que, assim, tragam uma maior proximidade entre nós duas, não sei se você tá percebendo. Mas eu realmente quero saber qual o formato de vídeo que vocês querem ver por aqui. Esse canal, ele é mais de vocês do que meu. E aí, me conta experiências de vocês que já tiveram no Rio de Janeiro. Me conta se vocês gostaram desse vídeo. E eu tô com uma novidade, viu? Nesse link aqui embaixo, que tem todas as minhas redes sociais,
Tem também um perfil novo que eu acabei de fazer, que é do meu daily. Então, se você quer ficar ainda mais próxima de mim, se você ainda não me segue no meu perfil oficial, me segue. E também me segue lá no meu daily que eu tô te esperando, tá certo? Fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!